Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da Carta aos Romanos, este livro glorioso da Bíblia, aonde o Evangelho de Cristo brilha mais, aonde a glória de Deus e de Cristo se revela no Evangelho de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Essa carta que, conforme vimos em vídeos anteriores, é o livro que tem compactado todas as doutrinas da graça, todas as doutrinas da salvação, o plano de redenção de Deus para a salvação do homem, aonde Paulo, guiado e inspirado pelo Espírito Santo, vem e nos mostra um retrato, um relato completo do que é o Evangelho, mostrando aí a condição do ser humano em depravação, inimigos, em inimizade, em rebelião total contra Deus, e ele vem aí com Cristo e este crucificado, com a boa notícia do Evangelho, que existe salvação para todo aquele que está perdido, que crê naquilo que Cristo fez por ele. Existe aí a salvação. O Evangelho, como vocês sabem, aqui no canal, desde o primeiro dia a gente ensina que o Evangelho, ele tem duas partes dessa boa notícia. A primeira, que eu costumo falar, que é amar, que é aquela que descreve o diagnóstico da raça humana, o quão pecaminosos podemos ser e chegar a ser, o que somos o próprio pecado, e a parte que diz que há salvação, que Cristo e este crucificado desceu da glória dele para morrer no nosso lugar e nos conceder a justiça dele, a santidade dele. Justiça essa que se revela no Evangelho, uma justiça essa que Deus nos dá, que Deus nos provê, que Deus nos dá pela fé quando confiamos naquilo que Cristo fez por nós. E é sobre isso que vamos continuar falando, é sobre isso que a carta de Romanos foi para isso que a carta de Romanos foi escrita. Paulo tinha um desejo de chegar a Roma para continuar ensinando, ampliando o entendimento e o conhecimento do povo romano que havia se convertido a Cristo, para que eles viessem crescer nesse entendimento dessa graça, dessa salvação, desse plano glorioso de redenção, e também para que com a ajuda dos romanos ele pudesse chegar a outras nações, como seria o próximo passo dele, chegar à Espanha. Então Paulo tinha esse desejo de chegar a Roma para continuar espalhando essa verdade do Evangelho, esse crescimento espiritual para aquele povo. E ele veio nos falando nos vídeos anteriores, vocês sabem que eu gosto sempre de dar uma recapitulada, que nesse Evangelho, que é o único meio de salvação, é onde a justiça de Deus se revela, aonde Deus mostra o plano dele perfeito para a raça humana. E ele diz que todo aquele que coloca sua fé no Filho tem a vida eterna. Todo aquele que crê no que Cristo realizou e consumou na cruz tem a vida eterna. Porém, aqueles que não creem no Filho e na obra de redenção, de purificação de pecados do Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Foi assim que terminamos o vídeo final, o vídeo anterior. Foi esse o vídeo que fizemos falando dessa ira de Deus que se revela no Evangelho, que não somente o amor de Deus se revela no Evangelho, ou a misericórdia, ou a bondade, mas também a ira de um Deus santo, 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 que está inconformado, que é intolerante contra o pecado do mundo, contra o pecado e o pecador. Então Paulo veio nos mostrando no estudo anterior, conforme vimos, que desde o versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3 e versículo 20, Paulo vem com um diagnóstico da raça humana, o diagnóstico de uma sociedade que está corrompida, que está totalmente morta em rebelião contra Deus, morta em seus delitos e pecados. Então Paulo veio nos falando que
Estes homens que se negam a crer na verdade, esses homens que retêm a verdade, que afogam a verdade, que sufocam a verdade pela injustiça de seus corações, por querer continuar na prática de seus pecados, e eles então aí tentam sufocar a verdade, que essas pessoas têm a ira de Deus sobre elas. A ira condenatória, conforme vimos, que essas pessoas que veem a verdade escancarada diante dos olhos delas, vendo a criação, vendo e conhecendo tudo aquilo que Deus fez com detalhes e com perfeição, vendo a verdade de Deus, mas ainda assim preferem dar as costas para a verdade, preferem ignorar a verdade para continuar vivendo na mentira, acreditando em pragmatismo, acreditando naquilo que o coração dela quer que seja verdade. E vimos que que aquilo que eu quero que seja verdade não significa que é verdade. Aquilo que o meu coração deseja que seja verdade, a Bíblia fala que é uma mentira. E estamos nos auto-enganando. E isso vai nos levar à condenação eterna, porque a ira de Deus permanece sobre quem prefere acreditar na mentira e deixa de dar ouvidos para Deus. Todos aqueles que se afastam da verdade, que se negam a ver o evidente, a glória de Deus em tudo que é criado, a Bíblia fala que estes homens são indesculpáveis. Não vai haver justificativa, não vai haver desculpas para quem se nega a enxergar a verdade, para aqueles que detêm a verdade para poder continuar na sua injustiça, no seu pecado, nas cobiças e nos desejos inflamados de seu coração. Então, o último vídeo foi Paulo terminando falando: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Todo aquele que se nega a ver os atributos invisíveis de Deus, que Deus revelou e revelou o eterno poder dele como a sua divindade, que claramente se vê desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os homens que negam isso, que se negam a enxergar isso, que se negam a dizer, não, Deus não existe. Ou aquelas que mais santas dizem, não, eu creio em Deus, mas eu quero fazer as coisas da minha vontade, como a gente viu, essas pessoas são indesculpáveis. Então Paulo vem com a sequência no versículo, a partir do versículo 21, dizendo que por que essas pessoas são indesculpáveis? Por que essas pessoas, neste diagnóstico de idolatria e perversão, que é o que Paulo vai falar até o capítulo 3 da carta de Romanos, que é a condição do ser humano depravada, totalmente depravada, idólatra. E vamos falar mais sobre isso, sobre essa depravação e essa idolatria no vídeo de hoje, provavelmente ainda mais um. Paulo vem relatando aqui e Paulo vem dizendo, agora vai dizer por que essas pessoas são indesculpáveis. Por quê? E aí ele vem no versículo 21 e fala, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, inúteis, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Não sei se a gente vai conseguir sair desse versículo, vamos ver. Vamos ver até onde a gente vai, senão a gente continua ali, no 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa é a realidade do ser humano. Meus amores, quando o ser humano se recusa a enxergar a verdade, quando o ser humano se recusa a enxergar a Deus, o ser humano cai numa depravação sem fim. É efeito dominó. Caiu a primeira peça, vai caindo uma atrás da outra, como a gente viu no vídeo anterior. Quando o ser humano se nega a ver a Deus, enxergar a Deus e dar glória a Deus, o ser humano vai caindo, vai indo de mal a pior, de mal. E o ímpio, né? Que a gente falou muito da vida daqueles que vivem em impiedade, como Paulo falou. A vida do ímpio é assim, de mal a pior,
de mal a pior, de pecado em pecado. O grau de pecado vai aumentando. Meus amores, o castigo do pecado é mais pecado. E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos começar a ver essa depravação profunda em que o ser humano caiu a partir do momento em que ele disse: não quero dar ouvidos à verdade de Deus, não quero Deus, quero ser como Ele e quero fazer do meu jeito, a minha maneira. Então nós vamos ver aí essa degradação, essa degeneração total e completa do ser humano, que é um assunto que as pessoas não gostam de ouvir. Quem é que quer ouvir que é depravado, que é pecador e que a ira de Deus está sobre ela? Ninguém, mas essa é a realidade. Quando o ser humano se afasta do único bem que tem, da única bondade que existe, ela só vai caindo, vai caindo, vai caindo. E o castigo do pecado dela é mais pecado, porque Deus deixa ela viver a vida do jeito que ela quer. Deus, na sua misericórdia, quando a pessoa ainda se humilha e se arrepende, Deus refreia o pecado dela. Mas quando ela se nega a dar ouvidos para a verdade e quer continuar na prática da injustiça, do pecado, quando ela se nega a ouvir conselhos, quando ela se nega a ouvir aquilo que Deus disse para ela se torna nula, ela se torna cega e sem entendimento, se torna louca, conforme vamos ver no estudo de hoje. Deus então tira os freios e permite com que ela continue pecando cada vez mais. Então aquilo que hoje para ela é um pecadinho, ela não se arrepende e ela não se volta para Deus, então amanhã ela comete outro pecado, outro pecado, outro pecado. Tudo isso é juízo de Deus. Quanto mais ela peca, mais ela vai pecar, porque isso é juízo de Deus. É juízo. Lembra que a gente viu que a ira de Deus permanece sobre ela constantemente? Muitos Deus vai lançar essa ira sobre ela no dia do julgamento do trono branco, Apocalipse capítulo 20. Mas muitas delas já estão sofrendo o juízo da ira de Deus. Como? Cada vez caindo mais em pecado. E ela se enloda num lamaçal de pecado tão grande que ela não consegue sair. Ela não consegue. A mente dela tá tão cauterizada, ela tá tão depravada que ela vive sem medo dessa ira de Deus, sem medo das consequências e perdido. E aí ela se afunda cada vez mais. Olha só, vamos agora falar palavrinha por palavrinha disso aqui pra gente entender melhor essa depravação, lembrando que essa primeira parte da notícia do evangelho, essa depravação, essa idolatria, essa imoralidade do ser humano é o início do entendimento para a salvação. Quando o ser humano para de achar que é bom e que ele pode se salvar sozinho, ou que ele não é tão mal assim quanto o vizinho dele, ou que ele não é tão pecador quanto aquele parente, aquele amigo, que ele ajuda, que ele faz o que ele pode, que ele é bom em algumas coisas, enquanto o ser humano continuar achando que ele tem alguma coisinha de bom nele, ele vai continuar com a ira de Deus sobre ele. Então é importante a gente entender essa depravação. Por isso Paulo vem ensinando isso primeiro. Ele, como a gente viu, ele deu um resumo da justiça de Deus que se revela no Evangelho, que ele vai detalhar lá no capítulo 3, falando da propiciação, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus e Cristo fizeram naquela cruz no meu e no teu favor. O plano de Deus é a execução de Cristo na cruz, com detalhes. Mas primeiro ele vem falando a má notícia do Evangelho, a tua e a minha condição. É hora da gente parar de achar que é bom. É hora da gente parar de achar que merece alguma coisa de Deus, que é melhor do que o fulaninho de lá. É hora da gente parar de achar que a gente pode fazer alguma coisa boa por nós mesmos, inclusive nos arrepender e nos salvarmos e decidir ir para o céu. É hora de nos enxergarmos de acordo com o que a Bíblia fala que somos, e não de acordo com o falso evangelho motivacional, gospel e o da prosperidade por aí, que só te ensina coisa boa e te esconde, retém. Lembra? A palavra katalai, que é suprimir, empurrar para baixo, colocar um
peso sobre a verdade para deixar ela lá embaixo escondida? Colocar um obstáculo, um empecilho? E isso é a palavra deter no evangelho, que Paulo usa aqui e que o falso evangelho faz para esconder de ti a tua realidade. Para que eu quero um salvador se eu acho que eu sou bom? Para que eu vou correr aos pés da cruz se eu acho que eu posso me salvar com as minhas boas obras? Deixar de fazer alguma coisinha errada ali, eu era um viciado, agora não sou mais, eu mentia, não minto mais. Agora eu já sou bem melhor do que eu era no passado, então, ó, tá vendo? Eu mudei, eu melhorei, então eu posso me salvar. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que nós somos rebeldes incuráveis, somos idólatras incuráveis, somos depravados incuráveis. Que a única solução para a depravação e para a idolatria do ser humano é olhar para Cristo e este crucificado. E quando nos negamos a fazer isso, então caímos numa lama de pecados e sem volta. O nosso coração se obscurece, a nossa mente se cauteriza e vamos nos afundando cada vez mais. Nos tornamos loucos, a ponto de dizer, eu sou um cachorro e quero que me tratem como um cachorro. Eu sou um marmanjo de 70 anos, mas eu acho que eu sou uma criança e eu quero um bico, uma chupeta e uma mamadeira e quero que me tratem como uma criança. Ou eu nasci homem, mas me sinto num corpo de mulher e quero que me tratem como mulher. Assim chegou a loucura, a necessidade do homem de acordo com a Escritura Sagrada. Trocar o que é certo pelo errado, dizer que o errado é certo e aprovar e aplaudir e ser ativistas contra causas que vão contra a moralidade de Deus, contra a santidade de Deus, contra o caráter de Deus. Estão sufocando a verdade para viver na mentira. E aí, qual é a consequência disso se não houver arrependimento? Ira de Deus sobre ela, todos os dias, até no dia do julgamento final, no dia da morte dela, que ela já vai ter um encontro com a realidade dela no inferno, e depois no dia do trono branco, da onde não tem escape, da onde Deus vai dizer, apartai-vos de mim, porque não te conheço, malditos, porque a ira de Deus estava sobre ela, e ela não quis enxergar isso. Então, olha só, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Olha só, meus amores, a Bíblia é clara, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo aqui que o ser humano tem conhecimento de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Deus plantou dentro do ser humano a essência da existência dele. Uma essência que se borrou, que se manchou, que se perdeu por causa do pecado de Adão e que recebemos ele desde o dia do nascimento. Essa morte, essa depravação, essa contaminação que passou para a gente através do sangue. Mas nós temos plantado dentro da nossa mente, da nossa alma, que é mente e coração, o entendimento de que Deus existe. Não se pode negar isso, embora o ser humano queira esconder isso. Até o ateu que diz que não crê em Deus, ele crê em alguma coisa. Temos a essência de crer dentro de nós. Agora, quando o ser humano tem o conhecimento de Deus e se nega a dar a glória ao único Deus verdadeiro, ele vai procurar outro Deus para glorificar. Ele vai procurar outro Deus para adorar. Olha só a loucura do ser humano.
Não, eu não quero o Deus verdadeiro, esse que eu enxergo com os meus olhos, como a gente viu, toda a natureza, toda a perfeição, essa obra de arte, o que é o corpo humano, o que é uma máquina, que qualquer um com um neurônio na cabeça consegue entender que tem alguma coisa, um criador perfeito por detrás do corpo humano e dessa natureza, mas o ser humano se nega a ver isso. Eu não quero esse Deus, porque quer continuar no pecado. Mas aí o ser humano, por ser um idólatra, de acordo aqui, ó, com o diagnóstico da Bíblia, do Evangelho, o ser humano vai procurar um outro Deus para adorar. E é isso aqui que Paulo vai falar daqui para frente. O ser humano tem um gnosto, uma gnosis, ó, essa palavra conhecimento, gnosco no original, significa um conhecimento por experiência. É isso que eu acabei de falar, o ser humano tem plantado dentro dele o conhecimento que existe Deus. Quando ele se nega a crer no Deus verdadeiro e único, então ele vai crer num falso, mas ele precisa crer em algo. Ele precisa adorar algo, ele precisa dar glória a algo, ainda que seja ele mesmo, ainda que seja ele próprio. Ou as imagens de escultura que ele cria, ou o marido, ou o filho, ou a esposa, ou o trabalho, ou o negócio, ou o bom nome, ou a fama, ou o poder, ou o dinheiro. Mas o ser humano tem esse conhecimento por experiência. Por quê? Porque está plantado dentro de nós. Por isso que o ser humano sempre vai buscar uma religião. Ainda que essa religião não adore ao Deus verdadeiro, mas ela vai buscar. Os próprios ateus, repito, eles adoram eles mesmos e a ciência, o conhecimento. Então o ser humano, tendo conhecimento de Deus, não o glorificou como Deus. O ser humano se nega a viver piedosamente como vimos, dando glória a esse Deus, ao único digno de merecer toda a glória. O ser humano vive o oposto do que é viver para a glória de Deus. Ele vive retendo a verdade. Ele vive em depravação e idolatria. Não lhe deram graças. Olha aqui Paulo dizendo por que os homens são indesculpáveis e a ira de Deus está sobre ele. E por isso vai vir o juízo daqui a pouco. Porque eles tendo entendimento de Deus, conhecimento que Deus existe. Existe um Deus. Criador de toda essa obra-prima que é o ser humano e o universo. Mas não dão glórias a ele. E outra, não dão glórias a ele e não honram essa glória e não dão graças. Não agradecem a esse Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele criou, porque ela existe, porque ela tem o ar que ela respira hoje. Se tu tá vivo hoje, se tu tá vivo hoje é porque Deus permite com o poder da palavra dele que tu esteja vivo. Porque ele poderia dizer morre, se acabou e te tirar o fôlego de vida. Mas as pessoas vivem as suas vidinhas de cá pra cá, de lá pra lá, correndo, preocupadas com o seu umbigo, com a sua idolatria, com a sua depravação, com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus planos, com os seus projetos e não dão graças a Deus. Não colocam Deus adiante delas. E isso faz com que essas pessoas tenham um castigo da parte de Deus. Lembra? A ira de Deus permanece. E é uma ira que vai se revelando dia após dia. Deus se ira todos os dias contra pecado e pecador. Por quê? Porque essa ira se revela todos os dias. Então ele vem e fala: não glorificaram como Deus. Não glorificaram como Deus. Preferiram dar glória a outros deuses e a si mesmo. Suas idolatrias criadas na sua mente contaminada pelo pecado, no seu coração corrompido e enganoso, dando ouvidos à mentira. Nem lhe deram graças. Não agradecem, não são agradecidas. Ao contrário, né? O ser humano não crê em Deus, só quer crer na mentira, quer continuar no pecado dele. Acontece alguma coisa errada, aí eles culpam Deus. Ah, daí, para graças, para agradecer a Deus não serve.
As coisas boas que acontecem com ela, o fato dela estar viva, da ira de Deus não ter fulminado ela já por causa do pecado dela, não. Não, Deus não é digno dessa glória, desse agradecimento, dessa graça dela. Não, não, não. Mas se alguma coisa acontece errado, porque Deus deixou. E esse Deus, porque Deus permite tanto mal. É ou não é? É uma hipocrisia, né? Ai, gente, a retrato do ser humano hipócrita. Agradecer a Deus e dar glória a Deus, não, mas acusar e culpar, são os primeiros a fazer isso. Então, antes nem deram glórias e nem graças. Antes se tornaram nulos. No original, inúteis. Em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. Quando o ser humano se nega a crer em Deus e na verdade, o ser humano se torna inútil. Tudo que ele pensa, ideias, por mais sábio e inteligente que ele seja, formado e formatura, e idiomas e cultura que ele tenha, humanamente falando, diante de Deus, ele é inútil, porque o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria ele não tem, porque ele desprezou o conhecimento de Deus. Ele desprezou a sabedoria que vem de Deus e se apoiou na sua própria. Então ele se torna inútil em seus pensamentos, em suas ideias. Por mais prêmios nobres que tenhamos, por mais best-sellers, pessoas famosas e inteligentíssimas e o que for, essas pessoas são nulas nos seus próprios entendimentos. Enlouquecem no seu próprio conhecimento. Obscurece-lhes o coração insensato. Essa era a realidade que Paulo estava vivendo nessa época. Não esqueçam, meus amores, Paulo escreveu uma carta para uma igreja que estava no império, no centro do império da época, o Império Mundial, Roma. E Paulo estava na Grécia, no polo intelectual da época, de pessoas que eram extremamente poderosas e inteligentíssimas. Pessoas que viviam adorando vários deuses, viviam adorando várias entidades religiosas, deuses gregos, os césares romanos, cultuando deuses pagãos, Baal e Artemisa e o deus Zeus e todos aqueles deuses que não existem, criados na imaginação corrompida do ser humano. Religião. Lembra? É sempre bom lembrar. Quando tu dá as costas para o Deus verdadeiro, tu vai adorar o falso que tu vai criar com as tuas mãos e com a tua imaginação e com o teu coração corrompido. Paulo estava na Grécia, escrevendo uma carta para Roma, o império da época poderoso, que idolatravam o poder, os césares, o dinheiro. Enquanto na Grécia adoravam o conhecimento, Paulo viveu na época dos maiores filósofos. O polo dos maiores filósofos era a Grécia, que adoravam vários deuses, a ponto de Paulo um dia chegar num lugar e lá ter várias imagens, as cabeças, né, que eles fazem lá em Roma e na Grécia, tem as cabeças dos Neros e dos reis e dos poderosos e dos filósofos. Então tinha lá um altar para o Deus desconhecido. Eles tão idólatras, que eles não poderiam deixar passar a oportunidade de criar um altar, um pedestal sem cabeça, mas tá lá, ao Deus desconhecido, uma homenagem ao Deus desconhecido. Porque vocês podem adorar todos os deuses, inclusive esse desconhecido aqui, que era o Deus dos hebreus. Mas aqui tem o filósofo Platão, Aristóteles e todos esses filósofos da época de Paulo. E Paulo está dizendo aqui, o ser humano se nega a ver Deus. O ser humano se nega a crer na verdade, detém a verdade pela mentira, pela injustiça das suas mentes depravadas, idólatras, corrompidas.
tendo conhecimento que existe um Deus que criou tudo isso, porque Deus plantou isso no nosso coração, se negam a dar glória ao único Deus e agradecer ao único Deus. Então se tornam nulos, então começam a crer em tudo. Começam a crer em toda e qualquer bobagem, toda e qualquer idolatria, todo e qualquer pensamento. Se perder nas filosofias e naquelas baboseiras que aqueles homens falavam, se achando inteligentes, se fizeram nécios, nulos, inúteis, pensamentos inúteis, que só afastam mais as pessoas da verdade. Mesmo os pensamentos hoje que minam a mente dos nossos jovens nas universidades. Eu também já fui jovem, também já estudei, também já fui na universidade e também tentaram me minar com as filosofias deste mundo, com os filósofos deste mundo, cheio de ideias que falam frases sem nexos, coisas sem nexas, bobagens, para fazer com que a pessoa se sinta importante. Ela não entende uma frase que aqueles homens falavam. Mas eu li Aristóteles, eu li Platão. Homem sábio. Não entendeu nada do que ele falou, mas para entrar na onda do intelectualismo, do humanismo, do existencialismo da época de Paulo e da nossa época, que é hoje também, então eles preferem deixar a verdade pela mentira, crer em bobagens. Crer em bobagens. E a coisa vai piorando daqui para frente. Paulo está dizendo, quando tu deixa de dar glória a Deus, o conhecimento do Deus verdadeiro, para dar ouvidos ao teu conhecimento falso, tu te torna inútil. E tudo que tu começa a fazer a partir daí é inútil, é depravado, é idolatria. E aí começa a vir o castigo de Deus. Repito, o castigo do pecado é mais pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do ser humano. Quando o ser humano não vive para a glória de Deus, então isso é um pecado gravíssimo, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando o ser humano deixa de amar a Deus sobre todas as coisas e viver para essa glória, ser grato a Deus e amar o próximo como a si mesmo, então o castigo de Deus agora vem. A ira de Deus começa a cair. E qual é a ira de Deus? Deixar o ser humano se afundar cada vez mais em pecado. Vamos ver isso aqui? De acordo com o diagnóstico da raça humana, que nós precisamos entender para então dar valor para aquilo que Cristo veio fazer por mim e por ti? Olha só. Obscurecendo-lhes o coração, se tornaram insensatos. Burros, ignorantes da verdade, dando ouvido para homens, a tolices de homens tão tolos quanto eles, inúteis. E ele vem e fala assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Repito, aqui a cultura de Paulo na época, porque Paulo vivia nesse mundo caótico já da filosofia, onde os homens se achavam o máximo na sua inteligência. E tornaram-se loucos. Aquilo que eu falei no início. O ser humano, quando se afasta de Deus, se torna tão nécio, tão louco, que ele é capaz de querer dizer que ele é uma coisa que ele não é, e contra a natureza dele. E mais louco ainda são aqueles que criam leis para aprovar o outro louco ali que disse que era uma coisa que não era. Tá dando para entender? Por quê? Porque o ser humano, como eu disse, o ser humano chegou ao ponto de dizer, eu não sou um velho, eu sou uma criança, quero uma mamadeira e quero uma chupeta. Eu sou um gato, eu sou um cachorro, eu sou um tal coisa, eu sou um passarinho, eu sou uma árvore. E aí, mais loucos ainda são aqueles que criam lei para defender aquilo ali. Não, se ele diz que é, tu tem que tratar ele como aquilo que ele diz que é. É o direito dele. Olha a loucura, gente. Olha a depravação.
Vocês estão vendo como a ira de Deus se manifesta todos os dias? Que o pecado traz mais pecado sobre si? Olha só, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como as de aves, quadrúpedes e répteis. Olha só, eu vou ir lendo e vou explicando isso. Vamos ver até onde a gente vai. Então, o ser humano, eu quero que vocês vejam aqui, de acordo aqui, eu vou ler. Eu tenho aqui na minha Bíblia, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Uns círculozinhos em cima de umas palavras. E se tu for um estudioso da Bíblia, como deveria ser, se eu fosse tu, pegava tua caneta e anotava. Eu vou ler aqui, eu vou ler tudo. Não sei até onde a gente vai chegar, mas eu vou ler aqui para vocês entenderem isso que eu venho explicando desde o início. Que o ser humano, quando se nega a crer em Deus e na verdade de Deus, quando ele trata de negar o evidente, quando ele trata de negar aquilo que é a realidade, ele vai se degenerando cada vez mais, se decaindo, se decompondo, ao ponto de chegar naquilo que a gente vai ver daqui pra frente. E Paulo vem com uma estrutura aqui no texto, mais ou menos assim. O ser humano se nega a crer em Deus, vem a ira, vem o castigo. Qual o castigo? Mais pecado. O ser humano muda a natureza de Deus e Deus entrega ele em mais pecado. O ser humano muda a natureza de Deus e Deus vem com mais pecado. Olha só, permitindo que ele caia no abismo. Olha só, inculcando-se por sábios, tornaram loucos. E aqui, ó, primeiro mudaram. Faz um círculo aqui. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, por mudarem a glória de Deus, Deus os entregou tais homens à imundícia. Aí ele vem mais embaixo e fala assim, ó, pois eles mudaram a verdade de Deus. Circula aí, o segundo mudaram. Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. Por esta causa, Deus os entregou. Circula aí de novo, os entregou, tá vendo? Eles mudam uma coisa, Deus os entrega a mais pecado. Eles mudam outra coisa e Deus entrega eles a mais pecado. E aí ele vem e fala assim, ó, de novo, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas. Aí Deus vem, lá embaixo Deus fala assim, ó, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus e o próprio Deus, Deus os entregou à depravação total. Então olha só aquilo que eu falo pra vocês, é efeito dominó. A primeira peça, que é tu amar a Deus e dar glória a Deus e dar graças a Deus, caiu porque tu desprezou essa verdade, então aí agora tu começa a mudar as coisas. Tu começa a mudar as coisas de acordo com a natureza de Deus. E conforme tu vai mudando, Deus vai te entregando. Tu muda, Deus te entrega mais pecado. Tu muda, Deus te entrega mais pecado. Essa é a estrutura aqui que Paulo deu pra gente entender a depravação do ser humano. Tá dando para entender, meus amores? Olha só, inculcando-se por sábios, tornaram loucos e mudaram. Vamos ver se a gente consegue falar desse primeiro mudaram aqui. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Olha só, a primeira mudança, quando tu deixa de adorar o verdadeiro Deus, quando tu deixa de dar glória ao verdadeiro Deus, tu vai procurar um Deus falso para adorar. Tu vai criar outra coisa para te adorar. Porque, repito, a crença, o crer em Deus, o conhecimento de Deus, de um ser supremo, está plantado dentro do ser humano, porque fomos criados à imagem desse Deus. E ele nos criou para viver para a glória dele. Isso está em nós, manchado pelo pecado, mas está em nós.
Se nós nos tornamos nulos no nosso entendimento e querendo nos fazer sábio, nos tornamos loucos e por isso mudamos a imagem do Deus glorioso, deixamos de dar glória a esse Deus glorioso, e então passamos a dar glória à criatura. Olha só a loucura do ser humano. O ser humano deixa de crer no único Deus verdadeiro e passa a crer na criatura, na imagem de barro que ele cria. Ele vai lá e cria uma imagem de um santo, de uma imagem de escultura. Ele vai lá e começa a dobrar os joelhos e acender uma vela para um santo que ele criou. Um santo que não tem olho, que tem olho mas não vê, que tem boca mas não fala, que tem mãos e não apalpam. O juízo de Deus cai sobre as pessoas quando eles deixam de crer no Deus vivo para crer numa imagem morta de gesso, de barro, de pedra, de metal. Olha só o juízo de Deus sobre isso. Olha só o que Ezequiel nos fala sobre esse julgamento de Deus. Meus amores, lembrem-se de uma coisa: nos tornamos a imagem daquilo que adoramos. Nos tornamos a imagem daquilo que damos glória. Quando o ser humano deixa de dar glória a Deus, ele passa a adorar a criatura, então ele acaba se tornando tão inútil, tão nulo quanto a criatura que ele mesmo criou. Olha só o que ele fala aqui, lá em Ezequiel capítulo 12, a partir do versículo 1. Olha só: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habitas no meio de casa rebelde. Olha aqui a nossa condição, mortalmente rebeldes contra Deus. Que tem o quê? Olhos, mas não podem ver. Que tem ouvidos e não podem ouvir. Por quê? Porque são rebeldes. Olha aqui o juízo de Deus. Olha aqui o que Deus está falando para o profeta. Que o ser humano que cria uma imagem que não pode ver, nem falar, nem apalpar, e dobra os joelhos e adora aquilo ali, ela acaba se tornando igual. Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, porque é rebelde. Olha só o juízo de Deus. Gente, nos tornamos aquilo que adoramos. Nos tornamos a semelhança daquilo que adoramos. Tu adora uma imagem que não vê, que não fala, tu vai te tornar igual ela, muda, surda e cega, sem entendimentos, perdido. Tu começa a adorar a criatura, tu começa a adorar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, tu começa a adorar qualquer coisa criada, tu vai cada vez te degradando cada vez mais, porque tu deixa de viver a tua vida para viver a vida de outra pessoa. Tu começa a esperar receber coisas dessas pessoas, e isso vai te deprimindo, porque tu não vai receber, porque aquela pessoa é tão pecadora quanto tu, é tão falha quanto tu, e tu vive para a glória dela, tu vive esperando elogios e glória e gratidão da parte dela, então tu não recebe isso dela, então tu vai ficando deprimido, oprimido, opressivo, e daqui a pouco tá em depressão, quer se matar, quer se suicidar, quer cometer loucuras, vive perdido para lá e para cá, não sabe onde vai, triste, angustiado, chorando, só sabe chorar, só sabe gritar, não tem motivos para viver, não tem ânimo para nada, porque tu deixou de ver o Deus verdadeiro para viver pro Deus que tu criou, a imagem que tu criou, seja a imagem de escultura ou seja uma pessoa, um ídolo, alguma coisa que tu adora, que tu coloca no lugar de Deus. Meus amores, um ídolo, o que é um ídolo? O que é a idolatria do ser humano? O que é um ídolo? Não é só a imagem que tu cria. Um ídolo que te torna um idólatra é tudo aquilo que tu acorda de manhã e diz: se eu não tiver isso hoje, eu não posso ser feliz. Se eu não tiver isso na minha vida, se isso não acontecer dessa maneira como eu quero, desse jeito, com essa pessoa, assim, se eu não tiver isso, eu não posso ser feliz. Isso está ocupando o lugar de Deus, porque Deus é o suficiente, Cristo é o suficiente. Tudo que ocupa o lugar de Deus na tua vida, tudo aquilo que faz clique na tua vida, quando tu acorda de manhã, qual é a tua motivação?
Qual é o teu ânimo de manhã quando tu acorda? É o teu dinheiro no banco? É o teu namorado? É o teu marido? É o amante? É o teu negócio? É o teu projeto? É os teus estudos? É o teu é o quê? O que de manhã te anima a levantar? Isso é o teu Deus, isso é o teu ídolo. Tu é idólatra disso. Porque tu te negou a crer no verdadeiro Deus. Tu é idólatra disso. Então tudo aquilo que faz clique em ti, que te motiva, que te anima, que ocupa o primeiro lugar na tua vida quando tu acorda. Ah, hoje eu vou fazer isso. Ai, que alegria, hoje eu vou fazer isso. Isso é um Deus pra ti. Aline, isso não é exagero? Não. Isso é o que a Bíblia fala. Que Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Ele é aquele que te dá a oportunidade de acordar todos os dias. Não é a tua imagem que tu criou, não é o teu marido, não é o teu filho, não é o teu negócio, não é o teu dinheiro, não é o teu poder. Não, não é nada disso. É Deus. E se tu não reconhece Ele como Deus, e não dá graças a Ele como Deus, e não dá a glória que Ele merece por ser esse Deus, criador de todas as coisas, inclusive da tua vida, tu é um idólatra. O que te motiva a acordar de manhã? Sabe o que Paulo dizia? Para mim, o viver é Cristo. Olha só, como não é exagero. Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo. Eu acordo pensando em Cristo, eu vivo pensando em Cristo, eu morro pensando em Cristo, eu durmo pensando em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje é para a glória de Cristo. Isso é o retrato de um verdadeiro crente, de um verdadeiro filho de Deus, de uma pessoa que não é idólatra. Se ao despertar de manhã tem alguma coisa que ocupa tua mente antes de Deus, que te motiva mais do que Deus e viver para a glória desse Deus e desse Cristo, eu lamento em te dizer, tu é um idólatra. E aqui, ó, o retrato que a Bíblia está falando de ti. Aí tu quer acreditar nisso ou não, aí já não é meu problema. Isso aí é o que a Bíblia está dizendo, tá? Então, logicamente que as pessoas vão preferir ouvir o falso evangelho. Não, Deus é amor. Todo mundo é pecador, Deus entende, Deus conhece o meu coração, sabe que eu sou bom e Ele vai perdoar todo mundo e não vai mandar ninguém pro inferno. Eu não sei que Bíblia tu tá lendo. A dos Testemunhas de Jeová, deve ser. Porque a ira de Deus permanece sobre aqueles que não dão glória a Deus. Que não dão graças a Deus. Que não creem no Filho unigênito que Ele mandou. Então, mudaram a glória, mudaram. Ao primeiro mudaram. Esse mudaram a laço, a palavra laço. É importante, eu vou falar um pouquinho das palavras no original aqui pra gente entender o grau de depravação. O grau, lembra que eu falei? Que o ser humano vai se degradando, vai caindo cada vez mais na lama do pecado? Castigo de pecado é mais pecado. Essa é a realidade. Ah, Deus vai castigar o meu pecado com uma doença. Não, castigo de pecado é mais pecado. É mais pecado. Ele vai te deixar te afundar mais no pecado. Pecou? Tu pecou no orgulho? Vai vir o orgulho, vai vir a soberba, vai vir a avareza, vai vir a prepotência, vai vir o coração endurecido e vai vir e assim vai. Tá dando para entender? Então, olha só, a palavra mudaram. A primeira palavra mudaram aqui, alhaço, no grego, que significa fazer diferente, mudar para pior. Essa é a palavra aiaço no grego, mudar. Mudaram, ou seja, olha só, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e fizeram diferente. Mudaram para pior. Fizeram diferente, mudaram a glória, olha só, olha como Paulo usa as palavras assim, ó, com a inspiração do Espírito Santo. Achando-se sábios, se tornaram-se loucos. Começaram a adorar a criatura. Mudaram, fizeram diferente. Mudaram a glória do Deus incorruptível, o Deus que é o que é, o Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que tem mãos e apalpa e abençoa e também amaldiçoa. Trocaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem do homem corruptível.
Mudaram, e mudaram para pior. Olha aqui. Original grego, gente, é glorioso. Quando a gente estuda no original grego, a gente vê a profundidade das palavras. A gente vê a profundidade do ensinamento de Paulo. Então aqui ele está dizendo, o ser humano fez diferente. Mudou, e mudou para pior. Trocou o Deus, o único soberano, o único verdadeiro, a única verdade, pelas imagens de escultura e para adorar a criatura. E não só isso. Não só criou imagens de Deus para adorar, como as religiões pagãs e desde o passado, a adoração de Astarote, de Baal, de Baalins, e os deuses do Egito, e os deuses orientais, os dragões que China e os países orientais adoram. Então, a degradação começa assim, vai mudando de mal, do bom pro pior. Né? Mudaram, fizeram diferente. Começaram criando uma imagem de Deus. Ok, a imagem de Deus não é o suficiente. Então agora eles adoram a criatura. Outro ser humano. Começam a adorar o influencer, o político, o líder religioso da seita que ela frequenta. Ela começa a adorar o marido, os filhos, enfim. Vocês vão vendo a ordem? Criaram um Deus, a imagem, tentaram fazer um Deus, uma imagem de escultura. O Deus corruptível pelo incorruptível. Ok, aí a idolatria vai se aprofundando. Agora ela começou a adorar outros homens, outras pessoas, ou outras coisas. Poder, enfim, porque na verdade quando a pessoa adora o poder é porque ela se espelhou em outra pessoa poderosa, outra pessoa rica, outra influencer, e ela quer ser igual. Então ela começou adorando outro homem, né? Então ela, inclusive ela mesma, porque ela se acha muito boa, então ela quer a adoração de outras pessoas, então ela se adora ela mesma. Repito, quando ela espera muito elogio, faz as coisas esperando a gratidão das pessoas e que as pessoas elogiem, gloriem ela, ai, tu é, como tu é poderosa, então ela passou a adorar ela mesma. Agora vai se degradando. Aí ele também diz assim, e também como imagens de aves, quadrúpedes e répteis. Aí o ser humano passa de adorar imagens de santos para adorar outras criaturas e ela mesma, agora para adorar imagem de animais. Como a gente vê, várias religiões que adoram os animais. Animais que eles têm que alimentar, como é o caso da Índia, que eles alimentam a vaca e o rato e eles adoram a vaca e o rato como deuses. Olha só. Olha a loucura do ser humano. Deixaram a verdade do Deus verdadeiro para crer na mentira dos seus corações insensatos e nulos no seu próprio conhecimento. Não, eu me nego a crer em Deus, mas eu preciso ter alguma coisa para adorar. Então eu vou criar de acordo com a minha conveniência, de acordo com os meus gostos, com a minha vontade. Então o falso evangelho cria um Deus que dá riqueza, um Deus que só abençoa, um Deus que é só vitória, essa noite é a tua vitória, hoje é a noite da tua vitória. Começa a criar, o falso evangelho começa a criar Deus de acordo com a concupiscência do coração corrupto do ser humano. Ele precisa adorar algo. Então o falso evangelho e os falsos profetas se aproveitam disso para criar um Deus que não existe para ela adorar. E assim ter eles manipulados. E assim o ser humano vai caindo de idolatria em idolatria, de idolatria em idolatria. Degradando. Uma imagem de escultura de um Deus, adorando ela mesma e adorando até a imagem de animais, como a gente vê na própria Bíblia. O povo do Egito, né? Que conseguiu contaminar até Arão em fazer um bezerro de ouro. E hoje, nos dias de hoje, que a gente vê países que adoram animais. O animal que ele tem que criar, dar banho, limpar a sujeira, o excremento. Ele vai lá e toma o xixi da vaca. Ele vai lá
e limpa a vaca, que não fala, que não vê, quer dizer, vê, né? Mas que não pode fazer nada por ela, ela é que tem que sustentar, ela é que tem que alimentar, mas ela tá lá, adorando aquilo ali. Gente, isso é loucura, tá aqui, inculcando-se sábios, se tornaram-se loucos. Gente, é o diagnóstico da raça humana, loucos. O ser humano, quando se afasta da única verdade que existe, se torna louco, se torna nécio. Muda. E muda para pior, não muda para o melhor. Não muda para melhor. É aquilo. Tu dá as costas para a única santidade, para o único bem que tem, tu vai caminhar para aquilo que é errado, para o pior. Trocaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem do Deus incorruptível, bem como de aves e quadrúpedes e de répteis. Aí agora vem o juízo. Olha o juízo, a ira de Deus. A ira de Deus é a intolerância de Deus na sua santidade contra o pecado do homem, contra a rebeldia do homem. E é o juízo dele sobre essa rebeldia. Agora vem, porque mudaram, porque fizeram diferente do que deveriam fazer e mudaram para o pior. Então agora ele vem e fala assim no 24: por isso Deus os entregou. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha só, quando o ser humano se nega a crer na verdade, ele cai na mentira. Deus entrega, Deus permite. Como que é isso, Aline? Como que Deus entrega? É aquilo que a gente vem falando. A consequência do pecado, o castigo do pecado é mais pecado. Quando tu se revela contra Deus, Deus então, mudando as coisas, mudando a ordem das coisas, trocando o certo pelo errado, o bom pelo pior, então Deus te entrega. Deus te entrega aos desejos do teu coração. Deus tira o freio e fala: tá bom, faz o que tu quiser. Tu quer continuar no pecado? Tu quer continuar na mentira? Tá bom, eu vou tirar o freio. Porque a gente falou no vídeo anterior que o ser humano, a depravação do ser humano é que nós podemos chegar a fazer coisas que nem imaginamos. Se Deus não restringir, se Deus não colocar o freio no pé e nos parar, nós podemos fazer coisas que até o diabo duvida, de acordo com o ditado comum. Até o diabo duvida que nós podemos ser capazes de fazer. Agora, quando o ser humano se nega a ouvir e a crer na verdade, a dar glória a Deus, Deus fala assim: então tá, tu quer isso? Como Jesus falou para Nicodemos, a luz veio ao mundo e o ser humano preferiu as trevas porque amava o seu pecado. Então, quando tu ama mais o teu pecado, o teu achismo, o teu orgulho, as tuas ideias, a tua filosofia, a tua cultura, os teus prazeres, os desejos do teu coração, inclusive em acreditar no falso evangelho, que é o evangelho que te promete falsas promessas, aquilo que a Bíblia nunca prometeu, mas tu quer acreditar naquilo porque tu quer um alívio, tu quer uma paz, tu quer viver tranquilo neste mundo por causa da tua angústia, porque tu tá perdido. Sem Deus tu tá perdido. E daí então o falso evangelho se aproveita, te oferecer um Deus que não existe para tu mudar um pouquinho essa angústia que tu tem no teu coração. Mas não, isso é só um castigo do teu pecado. Isso é só um castigo do teu pecado, porque tu tá te negando a ouvir a verdade. Tá dando para entender, meus amores? Então é um efeito cadeia, é um efeito cadeia, é dominó, é uma coisa atrás da outra. Então Deus te entrega. Como que é essa entrega? Deus cruza os braços e fala: vai, te joga, continua aí. Não vou mais restringir o teu pecado.
Vamos ver até onde tu vai chegar. É assim que funciona. Tu muda uma verdade por uma mentira, Deus te entrega. Tu te recusa a crer em Deus, no único e verdadeiro Deus, para crer no Deus que tu inventou na tua mente corrompida, Deus te entrega. Vai, vai. Gente, tem um texto bíblico, eu devia ter anotado para vocês, mas eu vou ver no próximo vídeo eu falo sobre ele. Tem um texto bíblico que fala o seguinte, que Deus, o castigo de Deus para quem se nega a crer na verdade, crê nos seus ídolos, gente, eu falava com meu marido, não existe pior castigo, não existe maior condenação do que Deus te deixar no teu pecado. Não existe. Não existe pior castigo do que Deus te deixar afundar no teu pecado. Por isso que Deus repreende o filho a que ama. Quando um filho de Deus peca, porque pode acontecer de ele pecar, não deve, mas acontece de ele pecar, Deus vai lá e arranca as orelhas, porque Deus disciplina filho dele, não filho dos outros. Os filhos da ira Deus não disciplina. Ao contrário, Deus entrega. Fica aí. Tu não é meu filho, tu é filho da ira, da desobediência. Agora, filho de Deus, ele vai e arranca as orelhas, arranca os cabelos na vara. E graças a Deus, quando somos disciplinados pelo nosso Pai. Agora, quando não somos filhos de Deus e a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência, o castigo de Deus é mais pecado. E então, quando o ser humano começa a crer nas imagens de esculturas e crer nela mesma e adorar ela mesma e viver para a glória dela em vez da glória de Deus e dar glória a outras coisas que não seja Deus, a Bíblia fala que Deus faz com que as próprias imagens que ela cultua façam um certo tipo de milagre, respondam o que ela pediu. Para que ela creia naquilo e se afunde cada vez mais naquilo para que a condenação dela ainda seja muito maior. Olha só, brinca com a ira desse Deus, brinca com a verdade desse Deus, continua querendo suprimir essa verdade e, repito, a maior delas crê no falso evangelho, nos falsos deuses, porque o Deus que o falso evangelho cria não existe. Foi inventado pelo coração corrupto e ambicioso do ser humano. O Cristo que esse falso evangelho criou não existe. Esse Cristo que é amor, amor, amor e morreu pelos teus pecados e tu pode viver de qualquer jeito, ou então que tu tem que fazer alguma coisa porque não é o suficiente o que ele fez. Esse Cristo não existe. Então, quando tu começa a crer nesse Deus que não existe, tu vai numa falsa seita, numa falsa religião, e tu faz uma oração, e Deus permite. Muitas vezes a gente fala que o diabo pode fazer milagres, e ele pode, e ele faz, ele imita. Como os mágicos de Faraó lá imitaram os milagres de Moisés. Então Satanás imita os milagres, e Deus permite. Mas muitas vezes não é Satanás que está imitando um milagre, por isso a pessoa foi curada. Ah, eu sou grata a essa igreja porque eu fui curada da coluna. Então eu nunca vou sair de lá porque eu fui grata da coluna. Vocês sabiam que isso é um castigo de Deus contra crer no falso evangelho? Idolatrar uma falsa religião, um falso Deus que não existe? Tá escrito, gente, eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Que Deus permite que aquele falso Deus aparentemente faça aquilo que ela pediu, para que ela continue crendo naquilo e continue se enganando cada vez mais e a condenação dela seja muito maior. Gente, não brinca com a verdade das Escrituras. Não endureça o teu coração contra a verdade do Evangelho. Esse evangelho que revela a justiça de Deus para a salvação. Esse evangelho que revela essa ira de Deus e que fala que Cristo é o suficiente. Quando tu crê num falso profeta, numa profetisa, que tu vai lá naquela igrejinha e vai revelar toda a tua vida para tirar a angústia do teu coração, Deus permite que ela fale a tua vida toda para tu crer
e continuar enganado naquela idolatria, porque Cristo para ti não é o suficiente. Quando tu nega que o Filho unigênito de Deus é o suficiente para tua salvação, Deus vai deixar tu te enlodar na mentira das falsas profecias e das falsas revelações e dos falsos dons, para que tu continue crendo naquilo ali e a tua condenação seja muito maior. Mas eu fui lá e aquela profeta revelou a minha vida toda e disse que a minha vida vai mudar e que Deus tem vitória e vitória para mim, e ela falou tudo o que eu tava passando. Deus permitindo, porque Deus sabe todas as coisas. Deus permitindo, por quê? Porque tu deixou de dar ouvidos para Cristo e este crucificado, porque Deus nos fala através de Cristo, não através dos profetas mais hoje. Mas como tu quer dar ouvidos à mentira, então ele permite que aquela pessoa fale a tua vida, revele a tua vida para tu crer que aquilo ali é verdade. E aí tu vai continuar crendo e a tua condenação vai ser muito maior. E sabe o que que é? Esse é o pior castigo que uma pessoa pode ter. Que Deus permita que ela continue no engano dela. Vai vendo. Vai vendo. Tu jura e perjura que aquilo que tu acha que é verdade na igrejinha que tu vai, ou na mega catedral que tu vai, o que é pregado lá é verdade, porque lá tu foi curado, lá tu foi liberto, lá te revelaram, lá te profetizaram e lá tu sentiu uma paz. Juízo de Deus sobre a tua vida. Pecado atrai pecado. O castigo do teu pecado é mais pecado. É tu continuar crendo na mentira. Tá escrito aqui. Tá escrito aqui. Porque a pessoa muda a verdade, Deus entrega a ela a mais pecado. Não é que Deus cria pecado ou que Deus faz ela pecar. Não, aqui ó, concupiscência do seu coração, ó. Olha só. Por isso, Deus os entregou, tais homens, às imundícias, pela concupiscência do seu próprio coração. Não foi Deus que criou o pecado, a vontade pecaminosa. Não, não, já estava lá, no coração dela. A luxúria dela, o pecado dela, as vontades dela. As mentiras que ela mesma se inventou e criou e quer acreditar. Já estava lá, concupiscência. A ganância do coração dela, o desejo dela. Já está lá. Deus só entrega ela. Tá bom, vai, te joga. Vai mais fundo. Sujar só a ponta do pé não é o suficiente? Então suja o pé todo, suja o corpo todo. Te afunda no teu pecado. Mas a ira de Deus vai cair sobre ti. Já tá caindo quando ele te deixa no teu pecado, quando ele não te disciplina, porque ele só disciplina filho, repito. Tu que é pai, tu não vai lá arrancar as orelhas do filho do vizinho. Às vezes dá vontade, né? Mas tu não vai lá fazer isso. É o pai que tem que fazer. Tu não vai lá, porque não é teu filho, tu não tem nada a ver com o teu filho dos outros. Existe os filhos de Deus e o filho da ira. Deus castiga e disciplina e duramente os filhos dele. Os filhos da ira, ele deixa se enlodar no seu pecado. Por isso, repito, tu vê a pessoa que hoje cometeu um pecado, a mãe, tu te surpreende, nossa, sério? E daqui a pouco ela comete outra coisa pior, e vai indo outra coisa pior, e ela vai se degenerando, e a mente dela cada vez mais cauterizada, ela vai cada vez de pior a pior, ela vai mudando, conforme ela vai mudando as coisas, ela vai mudando também de pior a pior, de pior a de pior, de mal a pior, de mal a pior. Essa é a consequência do pecado. Essa é a consequência de não dar valor ao Deus único, ao único Deus. Tá dando para entender, meus amores? Parece irônico, né, gente? Porque o ser humano deixa de dar ouvidos a Deus e a verdade de Deus, ao único verdadeiro Deus, mas ela precisa criar um Deus para adorar, né? É irônico que Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança dele no Éden, e criou os animais para se sujeitar ao ser humano. Criou os animais para se sujeitar, vocês vão dominar sobre os animais. E hoje o ser humano ficou tão louco no seu entendimento que vai lá e cria imagens de escultura de animais e adoram os animais. Os animais deveriam temer o ser humano e o ser humano temem a ponto de beber o xixi da vaca, ao ponto de idolatrar uma vaca, um rato e outros animais que são cultuados em alguns países. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. A loucura que o ser humano chegou, meus amores. Meu Deus do céu. Olha, é incrível o que o ser humano é capaz de fazer. Pois é, e isso está escrito na tua Bíblia.
Mas não te ensinam isso, né? Não te ensinam isso. Não ensinaram o retrato do ser humano para o ser humano. O ser humano hoje vai nas suas igrejas, entre aspas, nas suas seitas, para ir lá ouvir uma palavra de ânimo, de alívio. Ai, hoje eu vou no culto. O culto hoje estava lindo, a pregação estava linda. O que pregou? Ah, que Deus tem um plano para mim. Ah, que eu vou ser vitorioso. Ah, que Deus é comigo. Ah, que Deus não vai me abandonar e é comigo, e que eu sou forte. Ah, e que se eu fizer a minha parte, eu vou fazer pela fé, Deus vai me honrar. Ai, a palavra foi tão linda, uns exemplos tão lindos, testemunha, profetiza, me profetizou. E eu saí de lá aliviado, porque eu sabia que era Deus. Tadinha. Ela não sabe que é o próprio juízo de Deus sobre ela, deixando ela se afundar na própria mentira que ela quer acreditar. Meus amores, isso é muito sério. Isso é muito sério. Inculcando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Por isso, Deus os entregou tais homens à imundícia, à sujeira, ao pecado, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Isso aqui a gente vai começar a falar mais dessa depravação, porque aqui começou um nível de depravação, o homem cultuar outros deuses. Agora vai vir outra, a depravação do próprio corpo, a depravação moral. Aqui é a depravação espiritual, intelectual, a inteligência do ser humano, que foi criada à imagem de Deus, que é a própria sabedoria, que Deus deu essa sabedoria para o ser humano, se borrou, o ser humano ficou burro, gente. Ficou burro. A ponto de adorar animais. Louco. Então, a primeira degradação é a degradação espiritual. O ser humano passou a adorar um Deus que ele criou, seja o que for. A degradação intelectual, deixou de raciocinar e se tornou inútil nos seus próprios pensamentos, dando ouvido a frases de outros inúteis que também não tinham nada de Deus. Então, a primeira degradação, a primeira mudança de mal do bem para o pior é a degradação espiritual, deixando Deus e a glória de Deus para adorar outra coisa que não é Deus. É a degradação intelectual, porque o homem que foi criado à imagem de Deus, que era para ser sábio como Deus é, se tornou nécio, burro e escureceu o coração e entendimento. Agora a gente vai vir com a degradação do corpo. Porque quando a cabeça não pensa, qual é o ditado? O corpo padece. É ou não é? Tá vendo? Quando a degradação espiritual chega, quando a degradação intelectual, o racionamento, o raciocínio do ser humano deixa de funcionar de acordo com a vontade perfeita de Deus, então vem a degradação agora do quê? Do corpo. E isso a gente vai ver no próximo vídeo. Tá bom, meus amores? Vamos continuar falando dessa degradação. Já vimos a primeira mudança. Mudaram a glória do Deus corruptível pela imagem e semelhança do homem e de animais incorruptíveis. A primeira mudança nós já vimos. A primeira mudança do bom, do perfeito, do santo para o pior. Agora a gente vai vir com a segunda mudança, que é a corrupção do corpo humano, a degradação. Agora a mudança é com respeito à moralidade. Espiritual já foi, intelectual já foi, agora é a moral. E eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que faça com que vocês venham ter um entendimento que quanto mais endurecerem o coração para a verdade, mais pecado vai fazer parte da tua vida, porque o castigo de Deus contra o pecado é mais pecado.
Então que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, pra gente se